incentivos fiscais destinados à cultura usados para promover carreiras políticas. É isso que o Ministério Público Federal em São Paulo quer evitar. Em um episódio recente, o MPF recomendou ao Ministério da Cultura a suspensão do projeto de um livro que, no entendimento dos procuradores, poderia virar ferramenta de autopromoção. Para o MPF, a subjetividade com que são analisados os projetos que pleiteiam apoio cultural por meio de incentivos fiscais acaba favorecendo situações de mau uso desses mecanismos. As páginas desses livros estão preenchidas com a trajetória de gente que ganhou destaque na política nacional. E a população gosta de saber como foi esse caminho. É interessante porque a gente fica conhecendo as obras deles, o que fizeram, o que não fizeram. Às vezes a gente até julga mal uma pessoa por não saber, né, não conhecer. Aí lendo a biografia já dá um esclarecimento maior. Quanto mais a gente souber a respeito da vida, da atuação deles, melhor para nós. Que cada conhecimento que a gente tem, a gente pode precaver, pode saber em quem a gente pode apoiar ou não. É muito importante até para a formação aí de uma ideia sobre o voto, né? Eu acho muito importante desde que a biografia seja séria, né? O mercado editorial no Brasil é repleto de biografias de personagens políticos. Aqui nessa livraria, por exemplo, há dezenas de títulos que contam um pouco da vida de pessoas que ajudaram a escrever a história do país. O Brasil desconhece muito a própria história. E esses políticos fazem parte da história. Então, a divulgação da informação sobre a trajetória do político, os atos que ele decidiu, seja no legislativo, seja no executivo, as contribuições que ele deu ou não, é importante sim, para que a população saiba quem é o seu político, saiba quem é aquele político que um dia dominou o cenário nacional, por exemplo. Em muitos casos, a biografia é financiada pelo autor ou pelo próprio personagem, mas há casos que podem envolver recursos públicos. Foi o que aconteceu em um projeto de 2012 para a produção da biografia do prefeito do município paulista de Vinhedo, Milton Serafim, do PTB. Com base na chamada Lei Rouanet, que prevê incentivos fiscais para o financiamento de projetos culturais, o Ministério da Cultura autorizou a captação de cerca de R$110 mil em verbas federais para a produção do livro. Na época, o prefeito era candidato à reeleição. A Lei Rouanet permite o incentivo fiscal para projetos literários, inclusive para biografias. Mas este caso foi parar no Ministério Público Federal. Nós fizemos a apuração, confirmamos os fatos e entendemos que, tratando-se de biografia de agente político em exercício de mandato e, no caso do prefeito de Vinhedo, candidato à reeleição, não é compatível com os princípios da Lei de Incentivo à Cultura que esse tipo de biografia seja financiado com recursos públicos. Os procuradores, então, recomendaram ao Ministério da Cultura que suspendesse o projeto, sob o argumento de que o conteúdo poderia ser usado de forma indevida para promoção pessoal do político. O caso foi analisado pela Advocacia Geral da União, que concordou com a recomendação do Ministério Público Federal e sugeriu o arquivamento do projeto até que o biografado não exerça mais nenhum cargo público. O Ministério da Cultura acatou a recomendação e cancelou o financiamento. Para o procurador, o governo deveria ter como regra a proibição do financiamento público para a produção de biografia de qualquer político em atividade, mesmo que fora do período eleitoral. Nosso entendimento é o de que, independentemente da situação, independentemente do período, qualquer biografia de agente político tem potencial para ser aprovada e financiada com recursos públicos por motivos políticos e não pelos motivos para os quais existe a Lei de Incentivo à Cultura, que, como o próprio nome diz, existe para financiar ações que sejam valiosas para a cultura brasileira. A historiadora concorda e alerta sobre as consequências de misturar financiamento cultural com interesses políticos. Não dá para nós financiarmos biografia de políticos nativos. Nós vamos correr o risco de ter biografias distorcidas, com informações inverídicas, tanto no sentido laudatório quanto no sentido de denegrir um político.
O procurador diz que o Ministério Público Federal continuará atento a esse tipo de situação para que a população e a cultura brasileira não saiam prejudicadas. É preciso lembrar que os recursos da Lei de Incentivo à Cultura não são infinitos. O fato de determinadas ações serem aprovadas significa que outras não serão aprovadas. Então, se nós tivermos uma proliferação de biografias de agentes políticos motivadas apenas pelo exercício político do candidato, outros projetos valiosos para a sociedade brasileira, para a promoção da cultura brasileira, acabarão ficando sem recursos públicos. Em nota, o diretor de comunicação da Prefeitura de Vinhedo, Eduardo Gurian, disse que o livro não é autobiográfico e a iniciativa de editá-lo não partiu do prefeito e sim de um editor independente. Ele afirmou ainda que o livro não foi finalizado e que, portanto, é indevido relacioná-lo ao projeto de reeleição do prefeito. Ponte Presidente Costa e Silva, você sabia que esse é o nome oficial da Ponte Rio-Niterói? O MPF no Rio de Janeiro vê nesse nome uma grave ofensa ao direito constitucional à memória. Os procuradores da República do Grupo de Trabalho Justiça de Transição, que apura crimes políticos cometidos durante o período da ditadura, querem que uma das obras mais emblemáticas do país deixe de homenagear um dos principais representantes do regime militar. A Ponte Rio-Niterói é a maior do hemisfério sul e a 11ª do mundo. São pouco mais de 13 quilômetros. No ponto mais alto, a altura chega a 72 metros, o que equivale a um prédio de 40 andares. A obra de concreto sobre o mar já foi considerada a 8ª maravilha do mundo. A estrutura foi toda fabricada na Inglaterra em módulos e chegou ao Brasil por transporte marítimo. A Ponte Rio-Niterói foi inaugurada há 40 anos, no dia 4 de março de 1974, e recebeu o nome de Presidente Costa e Silva. Foi o general quem autorizou a construção em 1968. Agora o Ministério Público Federal quer a mudança do nome. Para os procuradores da República do Grupo de Transição, que apura crimes políticos durante o regime militar, o atual nome viola o direito à memória, previsto na Constituição Federal. Eu acho interessante mudar, já que não foi bom para o povo, né? E até porque o povo escolhendo é melhor ainda, né? No caso da ditadura sempre é uma imagem ruim, então é uma imagem ruim. Você aprova a mudança do nome? Sim, de certa forma sim. O presidente Arthur da Costa e Silva governou o Brasil entre 1967 e 1969. Foi responsável pelo endurecimento da ditadura militar, editou o ato institucional número 5, o AI-5, suspendeu a garantia do habeas corpus e fechou o Congresso Nacional. A ditadura militar brasileira, assim como muitas outras ditaduras ao redor do mundo, se valia também desse aspecto engrandecedor dos nomes da ditadura, né, dos artífices da ditadura, que eram atribuídos a logradouros públicos. Logradouros públicos são logradouros do povo. Então nós entendemos, o Ministério Público entende que a nomeação de um local público ela tem que ser precedida de um debate democrático. Não cabe a uma pessoa individualmente atribuir por decreto unilateralmente e decidir qual vai ser o patrimônio histórico-cultural de um povo. Na ação civil pública, o MPF pede ainda que a Justiça Federal conceda liminar determinando que a União e a concessionária CCR Ponte, que administra a via, não utilizem o nome Presidente Costa e Silva em sinais e placas de trânsito e nem em qualquer documento e registros oficiais, inclusive na internet. Este historiador aprova a ideia da mudança do nome e sugere um amplo debate sobre o assunto. Eu sou plenamente favorável a que a gente deixe de homenagear um ditador no nome da Ponte Rio-Niterói e que essa ponte seja chamada, ganhe um outro nome, um nome identificado com os valores democráticos que a sociedade brasileira hoje cultiva. Agora, me parece importante que essa coisa seja bem discutida, que essa coisa seja bem, que essa mudança seja bem consciente do ponto de vista da sociedade. O que a gente quer ver fomentada é uma cultura de não reiteração das violações de direitos humanos. E para que essa cultura de não reiteração seja criada e permaneça na nossa sociedade, é importante que as gerações futuras compreendam o nosso passado sem apropriações, sem falsas marcações, sem falsas homenagens. Agora, é importante frisar que o Ministério Público não quer decidir, em nome do povo,
qual é o nome que deva ser atribuído à Ponte Rio-Niterói. A gente só pede para o Judiciário porque ele corrija a atribuição desse nome, que é um nome que entendemos que viola o patrimônio histórico-cultural brasileiro, e devolva à sociedade o debate de qual deva ser o nome a ser atribuído à Ponte Rio-Niterói. Participe do Interesse Público. Envie sua sugestão pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto pelo YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia, mas não se esqueça, o nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá!